Oi, Tati, tudo bem? Deu certo. Deu certo. Já tava nervosa aqui, que eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Demora um pouquinho mesmo. É, demora. Carmen, primeiro, assim, quero te agradecer imensamente. Sou, assim, uma grande admiradora do seu trabalho, né? Acompanho você, a evolução das meninas, do Igor, gente, né? Que grande, como ele se desenvolveu tão bem. E essa é a importância, né? Da autonomia, da gente estimular isso na criança. Então, assim, muito obrigada por passar esse conhecimento que você tem, dividir isso com a gente, né? E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está chegando poder te conhecer um pouquinho. Obrigada, Tati, obrigada pelo convite. Eu amo falar de autonomia, né? Então eu venho assim com o coração muito alegre em fazer isso, porque é minha experiência prática, é o dia a dia e é o que me apaixona no desenvolvimento das crianças e do ser adulto que vai se transformar, que hoje está na barriga, amanhã está andando, está falando, está comendo, e tudo isso é uma somatória lá para frente, né? Sim. Então, minha paixão pela autonomia e pelas crianças vem de muitos anos, de antes de ser mãe. Eu sou pedagoga, sou chefe de cozinha e encantada, né, com o desenvolvimento das crianças mesmo. Então, na minha prática diária, eu vejo quanto isso é incrível. E aí tem um ponto que é interessante, porque eu estudava muito sobre isso, e eu pensava, tudo isso é muito possível. Todas as crianças, como eu sempre falo, todas as crianças são demais, são incríveis, estão sempre tão prontas para aprender tudo, né? E na prática todo mundo, ai, pode ser difícil, ai, dá muito trabalho, e é muito mais fácil do que o caminho inverso, né? Quando a gente não dá autonomia. Então, essa primeira infância, né, que é bom a gente esclarecer, ela começa do início da vida até os 6 anos de idade. E isso é incrível, porque como que eu vou ter uma adolescente que organizado, que gosta de arrumar o quarto, né, que faz as coisas por espontânea vontade, que sabe conviver socialmente, que tem um bom trabalho, que se sinta responsável pela vida, não precisa amar tudo que vai fazer, mas que entenda o porquê das coisas, se eu não começo isso na infância. E, então, assim, hoje a gente já sabe quantos estudos tem que a vida gestacional já é importante para o bebê. A pré-concepção, né? A Pré-concepção, né? A gente está aqui pré-concepção. falando da primeira infância, mas está vindo muito isso aqui na minha cabeça, assim, o antes da gestação, ele já ele já Muito faz parte. importante. Na gestação, então, né, tem aí mil estudos comprovando o quanto a gestação Sim. já traz marcos na vida do adulto. E então, assim, não tem como a gente não olhar para isso com um olhar diferenciado. Porque o que nós estamos fazendo hoje, o que as crianças estão experimentando na escola, em casa, no convívio social, isso reflete para uma vida toda. E aí, Sim. Tati, eu fico vendo que a gente tem uma ideia muito equivocada, geral, né? A gente não respeita a criança, a gente não trata ela como um ser humano, capaz, cheio de potencial. A gente reclama porque eles não dormem quando são bebês, né? A gente quer que durma 12 horas seguidas e que faça 4 sonecas durante o dia de 2 horas cada. E a gente quer cobrar um comportamento que não é de um bebê. A gente quer que eles sejam maduros. A gente quer que eles sejam responsáveis. A gente quer, sabe? Um bebê, né? Um E bebê, nem o adulto é assim, né? nem adulto. E aí, hoje eu vi uma mensagem que a mãe disse assim: cara, mas meu filho não está guardando os brinquedos. Aqui tá super difícil, não está guardando os brinquedos. Eu falei, qual é a idade do seu bebê, seu filho? Ela falou, ah, ele é um bebê, ele tem 1 ano e 6 meses, ele não está guardando os brinquedos.
Oi? Oi? Então, assim, para a gente ver o quanto nós estamos equivocados com relação à autonomia das crianças e dos Sim. bebês. Então, a gente cobra, a gente exige deles, e aí, essa parte bem inicial dos primeiros meses, né? E aí, na hora que a gente deveria dar autonomia, a gente tira, A gente segura. né? E a gente faz o quê? A gente coloca eles como o quê? Como incapazes. Isso. Então, lá no início, nos primeiros meses, eu quero cobrar um comportamento, quero cobrar que eles não chorem, não pode chorar, bebês não chorar, durma bem, seja calminho, porque a primeira coisa que a gente visita uma mãe na maternidade, em casa, que a mãe fala? Nossa, que bom, graças a Deus ele é calminho. A primeira pergunta é, ele é calminho? Eu não Ele é consigo. bonzinho. Ele é bonzinho? Nossa, ele é um anjo. Oi? Né? Então, assim, a gente já começa nesse momento. Quem é o bebê É. anjo, quem que não é. E aí, nossa, não tá. Olha, só quer ficar no peito. Oi? Acabou de nascer. O que que eu quero? Eu quero que esse ser que acabou de nascer, que ele tem horário para se alimentar. Eu quero que ele durma 12 horas por noite, das 7 da manhã às 7 do outro dia seria perfeito. Eu quero que ele não chore, porque chorar, meu Deus, ele tá chorando. Ou ele é um bebê. Então, ele tá chorando, ele tá exigindo. Nossa, hoje ele só quer colo. O bebê só quer colo. E é assim, e o bebê quer. Então, eu percebo que são assim, 6 meses. Estou falando só dos iniciais, porque nosso foco é mais voltado para alimentação, né? Então, estou falando Sim. desse inicial. Então, assim, a gente já pega muito pesado com o bebê. É. E aí A depois gente vem o assim, quê? A fase em que a gente tira. é. A gente quer muito, né, Carmen? E eu acho que isso é assim, é uma questão que tem lá de antes, né? Os nossos pais eram assim, os nossos avós eram assim, né? Normalmente, na maioria das vezes, e aí a gente começa a replicar aquilo. Exatamente como você falou, ah, não, mas ele chora muito. Realmente, o bebê chora. Ele não sabe, não tem outra maneira para se expressar, né? Ele Uhum. chora. E a gente tem que saber entender. E aí, quando chega nessa fase, né, que a gente coloca de começar a comer ou começar a se desenvolver, a gente breca a criança, a gente não dá autonomia que ela merece ter, né? Exato. Você Porque é disse que ela direito dela. é um direito que ela merece. E aí, quando essa base não é sólida, quando ela não é construída de uma forma boa, que eu digo assim, da questão da autonomia para a criança, lá na frente eu vou ter um muito grande. Vai acontecer aos 3 anos de idade, que se ele não pegou, se ele não sujou, se ele não comeu sozinho, se ele não comeu com a mão. E a gente não está aqui nem falando de pernilongo, mas se a criança não tem essas experiências de tomar um copo, por exemplo, se eu estou sempre dando na mamadeira água e tudo, se eu estou tirando, porque a criança nasce potente, ela nasce perfeita, ela nasce pronta para você só ela acompanhar, óbvio, né? A gente não está falando aqui que a criança vai lá e vai pegar a água, vai tomar. Não, ela precisa de um acompanhamento. Ela não vai comer sozinha, ela vai comer com a mãozinha. Se você quer dar na boca, vai dar, mas você vai estar ali, vai não tirar a total autonomia da criança. E aí a gente Sim. pega tudo isso quando chega nos 6 meses e faz mãozinha para baixo da criança, eu te sirvo, eu te dou no biquinho, eu. E aí, aos 3 anos de idade, eu tenho um prejuízo muito grande. Isso. E aí, aos 5, outro. E aí, na adolescência, outro. E E aí, eu aí tenho a uma gente, garota, outro. Né? Então, é, essa somatória dos primeiros anos, ela é para a vida toda. É a fase mais importante? É. E não é nem só nós que achamos isso, cientificamente não, falando, já está comprovado, né? Então, assim, é os primeiros anos os mais importantes no desenvolvimento. E aí a gente fica o quê? Querendo que passe uma nova fase. Nossa, porque agora chegou nos 2 anos, o menino tá super difícil. Ai, não tô. é, E tá, e não vou dizer que não é, é tão fácil ser mãe, é tão fácil fazer tudo. Não, achei, há muitos desafios em tudo, como na vida, né?
Tati. Eu costumo brincar quando alguém fala pra mim, nossa, agora tá muito difícil. Eu falo, que antes de ser mãe era super fácil. Pensa bem. Tadinho ali, essa vida profissional, amorosa, tudo, tava tudo encaixado. A gente também tem desafios antes da maternidade. E muito. Tem. E principalmente os desafios que a gente traz o quê? Do que você falou, dos nossos pais, né? Da educação, educação tradicional, que a gente não podia ter expressão, a gente não podia falar, o Podia. adulto, o adulto manda e a criança Obedece. obedece. Então, quebrar tudo isso, né? Recomeçar é um desafio, mas pode ser visto de um outro lugar e pode ser muito mais leve do que é, né? É, realmente. A gente, né, eu recebo aqui também no consultório algumas mães que falam assim, mas dá muito trabalho, faz muita sujeira. Você quer que eu dê um copo de vidro na mão dele, né? Eu falo assim, eu quero, né? Eu quero que você dê um copo adaptado, do tamanho que ele vai conseguir segurar, porque ele vai conseguir segurar, se ele estiver pronto, né, Carmen? Ele vai conseguir. E é claro que a gente não pode exigir tanto, porque tem algumas mães que têm muita pressa, né? Fez 6 meses, já quer. Às vezes o bebê não está pronto. E aí vem outras fases, outras coisas erradas e tenta forçar a criança, não respeita ela. E a gente tem que respeitar, porque a criança, ela vai falar pra gente tudo aquilo que está acontecendo, do jeitinho dela. Se ela tiver com fome, ela vai sinalizar pra gente, ela vai abrir a boca, se for no método, né, participativo, a gente vai chegar com a colher, ela vai abrir a boca, a gente não vai enfiar a colher na boca da criança. Se eu for dar o copo com a água, vai ser o copo que eu tenho em casa. Para que eu vou ficar comprando outras coisas? Não é verdade? A gente tem que aproveitar o que a gente tem, não tem que ficar floreando. Nós Exato. temos que usar aquilo ali, porque nós somos exemplo. Se ela me vê tomando água em um copo de vidro, por que o copo dela vai ser com um bico, ou colorido, ou isso? Ela não entende. Não entende. Não E as entende. crianças, elas só querem pertencer. Eu Só lembro a um primeira vez ambiente. que eu dei uma taça para a Teodora. Tatá, eu também lembro, mas para a Teodora foi muito diferente porque ela já tinha irmã e a irmã já tomava numa taça. E a gente estava num jantar aqui em casa, só nós quatro. Eu peguei a taça e entreguei para ela. Eu tenho isso filmado, assim, ela ria, ela ficava assim, sabe, aquela coisa tinha 1 ano e ela estava assim Meu Deus. radiante. Maravilhosa. E agora eu tomo na taça, igual todo mundo nessa casa, eu tô me achando assim. E ela foi lá no armário, eu falei, vamos pegar a taça? Ela foi lá, pegou a taça e veio com essa taça na mão. Eu falei, então hoje você vai tomar na taça, igual todo mundo. Então, assim, você vê nítido. Ela passou semanas só tomava na taça. Ninguém dava água para ela no copo, porque ela falou, opa, já que eu vou tomar, eu vou só tomar na taça. Então, assim, a alegria, a felicidade da criança em pertencer, né? E a gente fica o quê? Não, copinho tal, da marca tal, e aí enche a casa de, de Que produtos, coisas. de coisa, a gente gasta. Tem copinho que custa R$ 100, gente. Tem noção, né? R$ 100. Reais, Olha. copinho, para E o usar pior, 6 meses, 1 ano. Meu Deus, o que é isso? Um copinho de R$ 100. Eu não consigo compreender essa necessidade, até a questão da compra, de comprar cada vez mais, de ter mais coisa, ou ter que ter o personagem tal, ou ter que ter um mundo de desenho ali no prato, de tudo para criança, porque é infantil. Então, isso é, só consome mais, só gera mais lixo também, né? O que que a gente está passando para as crianças? Que as coisas são descartáveis. Vamos consumismo. usar, vamos comprar. E muitas vezes, Tati, uma coisa importante a gente falar, quantas famílias às vezes trabalha por isso, né? Trabalha, se ausenta de casa, para quê? Para comprar tudo que a criança Tudo. precisa. E acha que a criança precisa de muitas coisas. E, claro, as crianças precisam de muitas coisas, mas muito menos do que o mercado impõe para a gente como uma necessidade. E eu acho assim que uma coisa que uma amiga nossa fala que é a Kátia, né? A Uhum. criança ela precisa assim de duas coisas. Ela precisa do leite materno inicialmente e do amor da mamãe. Ela não precisa de mais nada, não é?
E é Ah, exatamente isso, não tem que ter enxovais maravilhosos, coisas luxuosas, porque a criança ela precisa pertencer ao ambiente, como você falou. Então, se eu uso um prato azul na minha casa de louça normal, é o que ela vai usar, né? e sem contar que o rosa é da menina e o azul é da menina. Você não pode comprar. Outro dia, Tati, eu fui comprar cotonetes. Fui comprar cotonetes e eu olhei um cotonete que eu fiquei assim impressionada. Tem o azul e tem o rosa. Você acredita nisso? Cotonete Não acredito. para as crianças que o rosa é o seu, o azul é o É. seu, esse mundo é do menino, esse mundo é do menino. E Sério, isso é muito frequente, Carmen. Isso é muito frequente, né? O menino, ele não pode brincar com a boneca, a menina não pode brincar com o carrinho e já vai criando ali outras culturas, né? Vai estigmatizando aquilo ali na cabecinha da criança e elas são muito inteligentes, elas aprendem tudo aquilo que a gente está falando no ambiente. Então, se elas crescerem ouvindo aquilo, elas vão replicar aquilo no futuro, né? E vão. que tipo de adulto a gente está formando, Isso. né? Esse Então, que a gente compra o copinho e que usa por 6 meses, daqui 6 meses compra é, outro e mais o outro, e, né? Então, assim, é, essa pessoa que sai de casa e deixa o filho, muitas vezes acontece isso, para comprar roupas, sapatos, manter de laço arrumado o tempo todo, aquele que não pode sujar, mas tem que ter o babador importado, tem que ter as coisas melhor, o melhor de tudo. A gente tem que refletir sobre isso. Qual que é o papel do sim. filho da nossa vida? Né? É para preencher um buraco? Né? A gente precisa olhar para a primeira infância, porque se daqui uns anos, né, eu penso muito sobre isso, sobre uma fase que muitas famílias vê como muito difícil, e eu acredito que sim, que ela pode ser mais desafiadora que a adolescência. Só que eu não preciso esperar chegar à adolescência para resolver problemas, eu não preciso esperar meu filho fazer 10 anos para falar para ele arrumar a cama. Eu não preciso esperar Exato. chegar à adolescência para eu falar que não, você está usando muito celular. Uhum. Então, são coisas que a gente precisa começar a ver antes, né? Nessa primeira infância. Se a gente, quanto mais a gente aprofunda, estuda, conhece sobre a primeira infância e o que que a gente quer para nossa, para a primeira infância da nossa criança, a gente precisa refletir sobre o que a gente quer. Posso, vem cá. Deixa eu colocar uma roupa aqui. Vamos ver, a gente teve um Pode ver nas comentário aqui da perguntas aqui. Stephanie, assim, Eu tô eu colocando. acho que tinha que ser que tinha que ser esses lindos para ser bebê e eles ficarem felizes. Na verdade, é só um consumismo mesmo, né? É uma imensão de coisas para a gente comprar que é difícil saber o que ter e o que não ter. E é exatamente isso, né? O mercado, ele coloca tanta coisa para a gente, né? Que a Como gente até se antes, né? confunde. Isso. A gente Social até vida do bebê. Se o bebê não tiver isso, ele não vai se desenvolver. E é isso. É importante você falar isso, Tati, porque ele pega muito pesado o mercado. pega. Ele é cruel com as famílias, né? Ele fala que Sim. eu fiquei chocada quando a vendedora me falou um dia que tinha que comprar saída de maternidade. Eu, o que é saída de maternidade? Eu, saída? Eu não entendia da minha. Aham. Ela, não, a saída de maternidade é super importante, o bebê precisa da saída. Você já tem? Eu, não, não sei o que que é, me mostra. O que que é a saída? É uma roupa. É É. uma roupa de linha, né? Que custa absurdo. E que você precisa ter. E eu falei, sem a roupa da maternidade, sem essa saída, como é que a gente faz? Então, assim, isso é importante. Não é importante, Mas né, eu gente? quero ter. Tudo bem, tenha, mas tenha consciência do que é. Porque É, muitas pessoas, a gente está falando assim, geral, muitas pessoas não têm condição de ter uma saída de maternidade e quer ter uma saída de maternidade e fazem tudo para comprar uma saída de maternidade. Esquecem de olhar para o bebê, que é o mais importante. e o que que ele precisa naquele momento, né? A atenção da família ali. Porque até então ele estava em um lugar único, sem conhecer nada além do que ele está conhecendo hoje, vendo todos esses barulhos. Não tinha roupa, agora ele está com a roupinha, tinha fralda incomodando, coisas nele. Ele
tá se conhecendo. Aquela família, ela precisa aprender a se conhecer e não se preocupar com essas outras coisas, né, Carmen? Já começa daí, porque a gente tem que aprender a olhar para a criança como um ser, né? Ela é um ser agora ali, nasce uma família, né? Então Exato. ela nasceu, ela precisa ser incorporada ao mundo, né? Ela vai pertencer àquele mundo. Assim como a gente está aqui hoje, nós pertencemos, né? E ela pertence àquele local ali, agora ela pertence àquela família. Então os hábitos dela vai ser os hábitos daquela família. Eu costumo falar para os meus pacientes que nós somos os espelhos para tudo. Não é só para comida, né? É para a maneira de vestir, para a maneira de falar, para os gestos que a gente faz. Eu tenho dois filhos, a minha filha é uma miniatura minha. Ela faz todos os meus gestos. É incrível, eu vejo andando, é a mesma coisa. E olha como que isso é importante, né? Exato. E aí, quando a gente entra nessa parte de dar o exemplo, às vezes a criança, ela é tão. A criança é bagunceira, gente, é normal. A bagunça não é bagunça para ela. Ela está conhecendo aquilo, ela está brincando, mas ela está desenvolvendo habilidades, né? Ela está pertencendo àquilo ali. E aí, às vezes, a gente acaba ficando muito nervoso, ou querendo brigar, né? Ou aí a criança acha ruim, às vezes não sabe se expressar, e a gente acha que está fazendo birra, mas é o jeito dela falar, não, você, olha o que você está fazendo, né? Eu gosto sempre de falar assim, Tati, essa questão a criança não quis colaborar, a criança. Primeiro, acho que a gente tem que olhar assim, para nós. Nós somos o modelo, nós somos organizados, né? Os pais. A gente é esse exemplo. Uma criança precisa de ter um exemplo bom. E é para tudo, para alimentação, para organização da casa, para tudo. Enfim, tudo nós somos Montessori fala, é a mente absorvente da criança, é a criança até, né, os 7 anos que ela tá o quê? Absorvendo tudo. E é como você Sim. falou, gestos, eles fazem exatamente igual a gente. A Teodora estava ali colocando roupa agora, ela faz até a testa que eu transido igual a minha. E vai lá, estende a roupa e bate 3 vezes. Eu faço 3 vezes e ela vai lá e faz 3 vezes, né? E você ensinou, você falou, Teodora, é assim? Não. Não, o Igor, hoje, na hora do almoço ali, ele fez um negócio assim que até a Catarina falou: Nossa, mamãe, ele fez igualzinho o tio Fábio. Ele tem 2 anos. Então, assim, a gente, criança capta, né? Tudo da gente, as expressões. Então, a família não adianta. A gente, depois que tem um bebê, a gente tem que ter essa consciência. E essa questão da organização, meu filho não está organizado e tal. Então, eu sou o exemplo. Pelo menos eu sou um pouco organizada. Eu posso começar a aprender, porque eu sei que a organização é bom para o desenvolvimento dele. Eu sei que a organização é boa para ele, né, num contexto geral. Eu sei que a organização é boa para mim, facilita a minha vida, facilita tá numa quarentena, né? Uma criança que tem autonomia, que está na quarentena, família, a gente sofre muito menos, né? Mas quem sabe disso somos nós, os adultos. As crianças É, ainda não sabem. Então, a forma dela agir, muitas vezes, é muito corporal. É ter a pessoa mais corporal que tem. Uma criança mais corporal que tem. Então, assim, ela grita, ela fala, ela expressa, ela chora. Então, primeiro é dessa forma que age. Para isso. depois eu, né? Opa, peraí, vamos lá, vamos olhar o que está acontecendo, o que que a gente É, pode fazer agora, como a- se ajudar. Porque esperar isso. que eles tenham a maturidade de dizer pra gente, não, olha só, eu não tô vendo aqui, mas eu não vou organizar agora, porque depois eu volto e organizo. Não, é a gente que tem que propor. É. A criança, ela é exatamente isso, ela age pela emoção, né? Ela não tem lógica para poder agir, né? E como você falou. Então, a gente tem que entender isso também, que o jeito que ela tá agindo, se expressando, é a maneira com que ela sabe aquilo. Agora, se aquilo tá me incomodando, eu sei passar isso para ela. Eu passo da maneira. Ou será que eu grito também, né? Ou será que eu também fico muito nervosa, saio batendo? Não, então a gente tem que se analisar, né?
fazer uma autorreflexão. Se eu quero aquilo do meu filho, eu tenho que pelo menos dar um pouco do exemplo do que eu quero. Não adianta eu cobrar, né? Eu vou cobrar para ele se comportar, ou eu vou cobrar para ele ter uma alimentação boa, uma alimentação saudável. Se ele não tem, se eu não tenho, como que ele vai ter, Exato, concordo. né? E assim, Não, quando a não gente dá. tá bem atento, Tati, eu acho que é mais uma questão assim interior mesmo de cada um. Quando a gente está muito atento ao nosso movimento, às nossas dores, às nossas questões, né? Como mãe, e olhando para aquela criança e olhando integralmente para ela, olhando para ela, para a necessidade dela, ela diz para a gente o tempo todo o que ela está querendo, o que é Uma importante dela, o movimento que ela faz na casa, o porquê. Então, ela diz muito isso, ela não diz em palavra, mas ela diz com o corpo, quando ele pega o alimento e joga no chão. E as pessoas acham que ele está jogando no chão para te implicar. E o bebê é, tem 10 meses, ele está me implicando. Nossa, olha tá isso, me me abusando. desafiando. Esse é super desafiado. Nossa, esse bebê é uma benção. Eles falam assim, né? Benção. Fala. Então, assim, é, a criança, quando ela é olhada de verdade, ela vai dizendo pra gente, se a gente acompanhar, né? Montessori tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela sempre diz que quando ela falava para os pais assim, olha para a criança, apontava, eles olhavam pro dedo dela e não para a criança. Então, olha para a criança. Ela tá dizendo pra gente muito o que ela quer, o que ela precisa, qual que é o comportamento e a gente nesse lugar engessado que nós estamos, porque nós somos engessados pela nossa infância, pela nossa cultura, Sim, né, de desrespeito. Hoje eu postei um negócio agora à tarde, um texto sobre uma foto que viralizou, você deve ter recebido, que é as crianças presas no chão e a mãe trabalhando e fala, estamos em home office. Essa foto eu recebi várias vezes no celular. Fala assim, gente, é de uma falta de respeito tão grande viralizar um negócio desse, mas com criança pode, né? sim, né? Com criança a gente pode rir, pode achar engraçado, a criança de presinha ali, ai, porque tá todo mundo no caos agora, e não tá fácil para ninguém. Imagina para eles, né? Isso na cabecinha deles, que não pode mais ir à escola, ver os amigos, né? Não pode ir na casa, de repente, dos avós. Tá preso ali. Como, de repente, de uma hora para outra, para eles isso aconteceu, a gente adulto sabe por que aconteceu, entende o que está acontecendo, mas a criança não. E ainda a gente quer cobrar dela um comportamento, Sim, eu né? quero comportar um comportamento, eu quero fechar a porta e ficar trabalhando por 4 horas seguidas e depois voltar e trabalhar à tarde do mesmo jeito e, né, que as coisas continuem do mesmo lugar, não vai continuar, mas ao mesmo tempo tá difícil, tá para todo mundo tá lavando, passando, cozinhando, arrumando, geral, cuidando de menino, trabalhando em casa, mas ao mesmo tempo tá acontecendo coisas lindas. Sim, Não tá? Eu vejo coisas lindas acontecerem. E não falo nem da minha família, que sempre foi uma família que sempre esteve muito junto. TT foi para a escola tinha um mês só de aula. Mas eu falo assim, geral, eu vejo coisas lindas acontecendo, famílias que não tinham, que o pai nunca almoçou em casa, tá almoçando, né? Tá tendo mais tempo, estão contando história. Eu acho que nunca foi feito tanta família na vida. Né? Quando você vê nos stories, no Instagram, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão comentando, vejo no grupo da escola, enfim, a gente está tendo uma oportunidade de conviver em família, em passarmos 24 horas. Repito, não é fácil o tempo todo, nada na vida é fácil o tempo todo, não é só alegria o tempo todo, mas está acontecendo coisas lindas também. E se a gente não se apropriar disso e não vivenciar isso de verdade com as crianças, eu não tenho, fico pensando o que que nós falar do que foi esse vírus. Então, se a gente precisa olhar para a coisa de um lado positivo, de esperança, de que todo dia não vai ser maravilhoso, mas que tem coisas bonitas acontecendo, sim.
Sim, a gente tem que tentar tirar, né, dessa experiência o melhor, né, e passar isso para eles também. Não é fácil, a gente sabe, né, que não é, como você falou, não é fácil. Tem dia que a gente está cansado mesmo, está esgotado, tem que fazer todas as nossas atividades de uma maneira geral e tem que brincar com a criança, né? A minha filha fala assim, mamãe, agora eu quero que você brinca comigo. Então agora a gente vai brincar, né? A gente tem que brincar, porque esse é o momento, tá difícil para eles, então vamos brincar. Aí, vamos brincar, vamos fazer agora a comida? Vamos fazer a comida, trazer eles para junto da gente, aproveitar isso, né? Essa Porque chance. e isso era uma coisa que todo mundo falava, né? Eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Nossa, como que a gente escutou isso, né? Não tem tempo. Ah, eu só tenho tempo no final de semana. E aí no final de semana a gente vai comer fora, vai para casa da avó, e lá eu não quero fazer. Me dá uma dicasinha de autonomia, uma coisinha assim, mas eu não vou para cozinha. Gente, geral, todo mundo foi para cozinha agora. Todo mundo foi para cozinha, ninguém tá correndo, fugindo para os lugares. Eu não sei, nós estamos há 60 dias dentro de casa sem sair para lugar nenhum. Nenhum. Então, todo mundo está nessa situação. Todo mundo agora tem tempo de. E eu não estou dizendo que eu tenho super tempo e que todo mundo tem tempo de ficar o tempo todo livre, mas se a gente está em casa e também está sem tempo 24 horas, tem alguma coisa errada. Tem Tem alguma, que parar. alguma coisa que está puxando a energia ali, o seu tempo que não merece. Né? Então, Isso. nós estamos em casa, nós estamos fazendo as refeições em casa. Agora é o momento de levar as crianças para a cozinha. Aquela pessoa que não sabe cozinhar, que não gosta, pode se aproximar. E pelos filhos, a gente não faz tudo por eles, Tati. A gente faz tudo. A gente aprende cada coisa por eles, porque ó, a gente desenvolve habilidades que já inimagináveis, né? Eu falo por mim. A minha filha, ela é alérgica à caseína e eu tive que aprender tudo Tudo de na casa. cozinha, Virou, né? né, para poder atender as necessidades dela. Então, assim, a gente faz sim, a gente se dedica, né? Se a pessoa ela não tem habilidade, como você falou, mas começa com uma coisa fácil, leva a criança para participar, eles gostam disso, e aí a gente começa a desenvolver essa autonomia, né, na criança. E é legal você falar disso também, Tati, porque essa pessoa que normalmente não gosta da cozinha, ela precisa reviver muito a infância dela. Como ela foi apresentada à cozinha, né? Como é a relação dela, foi a relação dela de cozinha? Era de medo? Porque infelizmente os pais colocam muito medo. O Sim, medo de da queimar, faca, da do faca, fogo. medo do quente, o medo, não pode, não pode. E aí os pais colocam medo e depois um dia eles mesmos querem tirar o medo, né? Falam, mas você tem que cozinhar agora, né? Você já consegue fazer sua comida, você já consegue fazer alguma coisa. Só que isso aí já passou o quê? Nós estamos falando da primeira infância, já passou a primeira infância todinha. Às vezes a pessoa está lá na faculdade. Todo mundo já viu? Alguém da faculdade que não sabe fazer nada, uma E tem calor. muita gente, né? Tem muita gente. Vai morar sozinho e não sabe fazer nada. Então, essa questão da autonomia, ela começa na infância e é nessa primeira infância. Por quê? Porque eu posso chegar na vida adulta responsável pelas minhas coisas, entendendo o meu papel enquanto mulher, Sim, enquanto homem, né? E a gente não tá, tem que colocar que é um ser humano e é independente do sexo. Que o homem também participa, que o homem também cozinha, o homem também, né? Geral, uma sim. casa. Quando chega uma criança, e geralmente os homens não cozinham, aqui em casa mesmo meu marido não cozinha, mas quando tem, eu tô apertada aqui, se for preciso, ele faz um ovo mexido, qualquer coisa. E quando a gente tem bebê, criança em casa, a família precisa se unir mais ainda. E se a gente cria filhos, né, onde o homem não pode isso, a menina tem que aprender, ou ninguém aprende na infância, ninguém pode chegar perto de uma panela, ninguém pode. Gente, alguém vai ficar super sobrecarregado. E esse alguém normalmente é a mãe. E aí, às vezes, por ela estar tão sobrecarregada, ela acaba ficando sem o tempo para dar atenção para aquela criança também, né?
Que aí ela tem tudo, ela tem que cuidar da criança, ela tem que fazer a comida, ela tem que limpar a casa, ela tem que organizar, ela tem que trabalhar fora, ela, e vai virando tudo, né? Uma roda e ela não passa isso. E se a criança ela cresce vendo isso, ela vai replicar, né? Tá. Porque a mulher ela faz tudo, né, Porque dentro de no uma casa. ambiente dela, né, que ela cresceu, ela viu isso acontecer, né? E aí as Sim, crianças, elas pegam o quê? Não só as nossas expressões físicas, não só a cultura, como vive a família, ela pega um todo. E aí ela cresce o quê? Achando que tem que ser assim na casa dela. E aí a gente vê que é tantos normal. relacionamentos que é normal, né? É normal o marido chegar em casa porque ele trabalhou o dia todo, a mulher ficou cuidando de 3 filhos e ter que lavar, passar, cozinhar, arrumar e ainda tá com o jantar pronto e tudo, e fala, mas você não fez nada. Assim, olha como que é importante, né, Carmen? Autonomia é isso, né? A gente dá autonomia para uma criança desde lá que ela começa a sentar, pegar os objetos e explorar, a gente deixar. É claro que nós vamos estar ali, né, para olhar, para ver, para supervisionar, mas deixar ela conhecer o mundo, o ambiente. E aí, a hora que ela começa a comer, a gente respeitar essa criança. Vai ter sujeira sim, não adianta eu querer imaginar que não vai ter sujeira, que não vai manchar a roupa maravilhosa que eu comprei. Vai, né? É natural, é um ciclo natural. Isso acontece. Para a criança se desenvolver, ela tem que aprender que a comida cai, mas que ela não vai cair conforme ela vai desenvolvendo as habilidades, né? Que ela vai entornar o copo de água a primeira vez e vai derramar, mas que com jeitinho ela vai conseguir levar o copo à boca sem que isso aconteça, que ela vai se servir, né? De repente vai pingar na toalha, né? Se eu não quero que pingue na toalha, não coloque a toalha, simplesmente deixa sem a toalha. Mas a gente tem que oferecer para a criança isso. Não é nem oferecer, é deixar a criança ela fazer parte daquilo ali, ela desenvolver isso, porque ela está desenvolvendo habilidades para o futuro dela. Porque se eu sempre tiver ali, colocar a comida no prato, se eu sempre tirar o verde, que ela não gosta de dentro do prato, quando essa criança crescer um pouco mais e ela se der de frente com um problema, eu não vou estar lá para resolver esse problema, e ela vai saber resolver esse problema se eu sempre fiz tudo para ela, Exato. ela não vai conseguir. E é isso. E assim, a criança que tem uma casa que gira em torno dela, e é claro que a casa, de alguma forma, ela gira todo mesmo, né? Quando chega um bebê, Sim. a gente muda tudo, a gente começa a repensar, a gente começa a viver o mundo da criança. Mas eu digo assim, a criança, todo mundo a serve o tempo inteiro, né? Ela chega no mundo esperando isso. Sim. Ela chega no mundo, ela chega no trabalho, ela chega no relacionamento, ela chega, né, na vida adulta esperando que os outros a sirvam o tempo inteiro, faça tudo por ela. Sirva água, cuide das suas coisas, da sua cama, faça tudo por ela. Então, quando a gente começa a pensar nessa questão da autonomia, que é agora, que é nos primeiros anos, a gente fortalece essa criança como ser humano, responsável, Isso. independente, A gente independente, trabalha. e Isso. que se sinta capaz de fazer, né? Que saiba que ele precisa fazer. Nem tudo nós fazemos assim, nossa, como eu quero limpar a cozinha hoje. Não, eu limpei, agora. Eu não estava super animada, assim, que preciso fazer, então peraí, vamos fazer. Então, a criança, se ela não tiver na infância esse desejo, ela vai ter lá na adolescência. De maneira nenhuma, né? E é uma Ela não necessidade vai. natural da criança querer o quê? Imitar a gente, do jeito que a gente come, do jeito que a gente faz tudo, em limpar a casa, em varrer, em fazer essas coisinhas. E a gente vai lá e fala não, 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 não. O tempo todo a gente fala O não. tempo inteiro. Que ele seja super organizado, né?
quarto esteja impecável, mas você bagunceiro. Se a gente não Não permitiu, faz sentido. não faz Uhum. sentido. E, e aí não existe culpados nessa história quando a gente não sabe. Mas hoje a gente pode ter o conhecimento, hoje a gente tem o conhecimento, né? Então a gente pode É muito estudar mais enquanto acessível. está muito acessível. Olha só, a gente está falando de nutrição, autonomia, os primeiros anos. Olha quanto assunto, quanta coisa importante. É. E E aí, tudo se começa eu aí. vejo que está faltando isso na minha casa, opa, peraí, onde que eu ajusto aqui? Onde que eu posso dividir? Não dá para deixar limpar a cozinha todo dia comigo. Ah, tá, tudo bem, mas amanhã pode limpar? Pode varrer? Pode fazer alguma coisa? Posso incentivar? E é isso, a criança, ela vai aprendendo é nesse contexto diário. Sim, ela tem que Faz ser parte integrada. a limpeza, faz parte da casa lavar louça, faz parte da casa tudo. Eu vejo assim lá na minha casa, as crianças, um exemplo, né? Elas vão, tomam um banho, aí elas já pegam a roupinha delas e levam lá no balde perto da máquina, que eu falo, ó, coloca aqui dentro. Às vezes deixo até a tampa abro a porta da máquina e falo, coloca ali dentro. Eu não preciso falar, porque ela me vê fazendo isso, eu vou lá e coloco, ela vê o pai fazendo isso, né? Então elas automaticamente pegam e levam, que elas vivenciam isso, né? E para tudo, eu terminei de comer, eu levanto, eu tiro o meu prato, eu levo até a pia. Eu não tenho, eles também, eles terminam de comer, então às vezes eles não querem mais, um jeito de não querer é levantar, levar o prato até a pia, eu tenho que respeitar, porque ele tá falando, peraí, eu não quero mais, né? Eu já tô satisfeito. E aí, às vezes, principalmente nessa história de comida que é muito forte, né, para criança, o pai acha que a criança, os pais, né, acham que a criança não comeu o suficiente. E fala, não, você tem que terminar de comer. Olha, né? Não, você tem que comer tudo, tem que raspar o prato. Porque a gente ouvia muito isso. Você tem que comer a quantidade que eu acho que é importante para você, porque senão você É, fica doente, né? E isso. isso é tão absurdo você falar para uma pessoa a quantidade que ela deve comer. É É, muito absurdo. Você tem que comer é. mais, que eu acho que você está comendo pouco. E isso vem de onde? Da nossa infância. Vem lá da nossa infância, porque a gente aprendia assim, até você não terminar de comer o que está no prato, você não pode levantar da mesa. Não vai E ganhar aí sobre. você nesse movimento, você não sabe o que é fome, o que é saciedade. A criança perde. Ela fala assim, ué, mas eu vou comer até eu estar satisfeita ou eu vou comer até acabar a comida do prato, né? A gente não respeita. E a gente tem que respeitar. Ela é um ser humano, assim como eu, né? Como nós. Então, nós temos que respeitar os limites da criança. Se ela comeu ali, ótimo, né? Levantou, tirou, tudo bem, não comeu o suficiente. Tem que ter regras em uma casa, tem que ter regras. Mas aí ele vai querer comer toda hora? Não, vai E, o que... esperar, né? e ele vai comer o quê, né? Não, mas aí ele não quer almoçar, mas depois ele quer bolacha. Se você tiver bolacha para depois do almoço, vai querer bolacha Ele, mesmo. ele vai querer bolacha, né? Uhum, não vai nem querer Exatamente. almoçar. Se a regra da casa for não almoçou como bolacha, é isso que ele vai Ele vai querer. querer. Porque na cabeça dele, o que que é mais gostoso? Mesmo porque a bolacha, ele não senta à mesa para comer. Ele sai comendo a bolacha, tá brincando, fazendo as... Porque comer para criança não é uma coisa assim muito legal, né? Que eles têm que parar o que eles estão fazendo, sentar à mesa, né? Principalmente quando não tem uma rotina, quando a casa ela vem já de um que não tem esse hábito e quer se implantar isso para melhorar, né? Então a criança ela não tem esse hábito, para ela vai ser muito chato, né? Então a gente tem que trazer ela à mesa, né? Tem que dar motivos para trazer ela.
me ajuda a preparar a salada. E aí você vai comer a salada que você me ajudou a preparar, né? A gente vai para esse mundo mais lúdico, né? Não adianta impor, não adianta brigar. Se a gente começar a jogar com a criança, a gente tem que entender que a gente vai perder, porque eles são bons em jogar, né? Eles são ótimos. Então a gente não pode. Exato, eu acho que sempre é bom a gente olhar para a criança como a gente foi criança, o que a gente ouvia que a gente não gostava, porque a gente vira adulto e a gente esquece, né, de como era a nossa infância. O que meus pais faziam que não era legal? Porque os nossos pais deram o melhor deles, óbvio que deram o melhor deles. Eles deram o melhor que eles, muito melhor do que eles receberam, né, para nós. Mas a gente precisa olhar aquilo que não foi legal, É, a por que gente sempre por que que tá repetindo aquilo? cortou. É pra gente pensar nesse comportamento que, se eu não gostava lá na infância, se eu falava assim, nossa, quando eu for adulto, eu não vou fazer isso com meu filho. A gente se pega fazendo exatamente a mesma coisa. A Então, é gente lembrar faz. a nossa infância um pouco, né? Eu falo isso no meu livro, no BLW com Autonomia, que a gente precisa voltar à infância, ver os momentos. A gente vai distanciando cada vez mais da nossa criança, do eu interior, né? Que a gente foi. É, E quando chega o filho, a gente tem que reviver essa. Porque a gente trata os nossos filhos com mais respeito, só com o olhar de quem fui eu na infância, o que me magoou, o que eu não gostei, ao sentar na mesa eu gostava. Eu não sentava à mesa, mas o que era da refeição que eu gostava? Quais foram os momentos que mais marcaram? Quais foram as marcas positivas? E quais foram aquelas que, não, que foram negativas? E muitas vezes o que a gente repete mais é: eu tenho o experiência, negativo. são as negativas e não as positivas. A gente, não é nem porque a gente faz por mal, isso é uma coisa que tá lá, subconsciente, gente. A hora que a gente vê, a gente se pega fazendo aquilo. Mas se a gente consegue olhar para a criança, né, para nossa criança, como você falou, e detectar o que realmente nos incomodava, é um exercício, né? A gente tem que fazer isso, é um exercício. E aí a gente consegue diminuir a intensidade com que nós estamos fazendo isso com os nossos filhos, né? Para Tá? torná-los assim pessoas melhores. Eu lembro que eu falava assim para minha mãe, eu nunca vou fazer isso quando eu for mãe. E eu me pego às vezes fazendo exatamente aquilo. E aí eu fico péssima depois, porque eu falo assim, meu Deus, como que, né? Como que eu fui fazer isso? E é isso, a gente precisa trabalhar aquilo que realmente incomoda para não repetir, para minha filha, para os meus filhos não falarem isso depois, né? Consciente, uma coisa assim, porque às vezes a gente fala, quando a gente lembra isso, nossa, eu estou repetindo aquilo que não foi legal, isso já é um passo muito importante, que você está lembrando. Então, da próxima vez, conforme você vai tendo mais consciência disso, né, trazendo para o consciente mesmo, aí da próxima Sim, vez já veio uma outra alternativa. Opa, peraí, ontem eu fiz isso e eu falei que eu não queria fazer. Trazer mesmo, sabe, para consciência. Não, então, opa, eu gritei absurdamente igual a minha mãe agora. Então, peraí, deixa eu. Para a próxima vez que acontecer isso, eu vou estar mais atenta. E aí, essa é. aos poucos, a gente vai fazendo, não é de um dia para o outro, a gente não dá Não, de perfeição de jeito nenhum, porque ninguém é. Eles vão lembrar da gente, vão achar um monte de coisa errada, mas que essas feridas e essas dores nossas não sejam passadas para os nossos filhos, né? sim, com certeza. Eu acho que funciona assim. A gente sempre vai querer dar para os nossos filhos um pouco mais do que a gente recebeu dos nossos pais, né? É sempre assim. E nessa tentativa, a gente. Não é que nossos pais falharam com a gente, nem que a gente está falhando com eles, a gente tenta fazer o melhor, né? Mas pensar exatamente isso, né? O que nos incomodava para não repetir, para que eles não repitam isso lá no futuro, né? Para que eles cresçam adultos aí responsáveis, adultos que consigam
que estejam preparados para o mundo, né? Que consigam se desenvolver, que sejam pessoas assim hábeis, né? Que não tenham dificuldades para resolver pequenos problemas, porque às vezes quando a gente dá tudo para a criança, a gente está atrapalhando, às vezes não, a gente está atrapalhando isso, né? Nós estamos criando sérios problemas com eles. E isso começa ali, na base, bem ali aos 6 meses, ou quando a criança começa a se desenvolver para a alimentação, vamos colocar assim, né? Esse é o primeiro passo. Então, assim, é muito importante. Eu acho que o nosso tempo está terminando, né? Ah, não Foi sei. tão. Pode aqui, Hã? eu não consigo ver aqui o horário no meu, não aparece. A gente tem uns minutinhos ainda, Ah, mas. tem Hã? uma, tem uma pergunta aqui, ó, que a gente podia responder. Vamos É, se ver. o cadeirão, Oi? Cadeirão? se recomenda cadeirão para as refeições? Você recomenda para seus pacientes, Tati? Olha, eu peço para sentarem juntos. Eu tive até no domingo eu estava fazendo uma consulta online com uma paciente, ela falou assim: "Você sabe que aqui em casa a gente coloca ela no cadeirão, porque a gente não tem mesa, primeiro ela come e depois a gente come". Eu falei: "Mas tá errado. Então come, então senta todo mundo no chão. Não precisa de cadeirão. Se tiver o cadeirão, coloca próximo à mesa, né? Ele tem que fazer parte do ambiente. Não adianta eu ter o cadeirão e ter uma hora exclusiva só para a criança comer. Porque como a gente cansou de falar aqui, elas vão absorver o ambiente. Ela tem que ver todo aquele ritual da alimentação. Ela tem que ver o cuidador comendo a mesma comida que ela, e não tem que ser comida diferente, tem que ser a mesma comida, só na textura diferente, né? Sem aquele monte de dos. Bom, na evolução dos temperos, e isso é outra coisa, mas enfim, né? A criança ela tem que pertencer. Então, se tem o cadeirão e que ele esteja da altura da mesa para ela ver, ótimo. Se não tem, senta todo mundo, senta a pessoa, o cuidador, a pessoa que fica com ela, senta no chão, tem que ficar na mesma altura, ela tem que ver, né? Para poder aprender. Porque é um ato de aprendizagem. Comer é um ato de aprendizagem. Não é simplesmente engolir aquele alimento, né? A gente sabe disso, envolve muita coisa. Da vida, né? Para toda a vida. Tem que Sim, ser. é para toda a vida. Isso agora, nos primeiros anos, e esses hábitos vai fazer parte, a gente vai determinar ali na alimentação a vida adulta, se essa criança vai ser saudável ou não, né? Porque a gente Isso. sabe, se tiver uma má alimentação, lá na frente vai ter sérios problemas de saúde. Então, começa Sim. agora, na infância, isso. É. E a gente tem o poder na mão, né, Carmen? O poder de começar certo. E se Exato. os pais, se as pessoas de uma maneira geral entendessem a importância da introdução alimentar na criança que está preparada já, né, que ela já está pronta, a gente evitaria aí tantos problemas de saúde, tanto problema que porque se hoje eu acho que eu gasto tempo, né, alimentando, limpando a sujeira, vai ver depois quanto tempo que eu vou ter que gastar indo no médico, Você vai né? gastar Fazendo exame. tempo e dinheiro, né? Isso, É, tempo e dinheiro. deixo claro, se alguém conhece alguém que tem criança, que tem dificuldades na alimentação e tudo, você gasta muito tempo, você gasta muito dinheiro, porque você precisa Sim, de vários profissionais, você precisa sim, para a criança comer, é um recomeçar lá na frente que sai sim. cru. É, E é lento o resultado. Acontece? Sim, mas uma reintrodução é mais complicado que uma é. introdução. Dentro Não, do não é fácil. É, tem um comentário que ela falou assim: a princípio é difícil, né? Meu neném na introdução alimentar só comia 2 ou 3 colheradas e eu me sentia mal, mas ele comia o tanto que ele precisava.
Porque no começo, a alimentação, ela não é a base das necessidades, né? Das necessidades energéticas do bebê. Ele está aprendendo, então dos 6 meses a um ano ele vai aprender. Aí depois ela falou assim, mas depois do almoço e do jantar eu dou sempre uma fruta. E tudo bem, aí sim a gente dá uma fruta, não tem problema, E, né? mas eu fico pensando assim, essa pessoa que coloca que no início foi difícil. Também a gente tem que ver quem foram os profissionais que orientou, né? Porque a gente sabe das orientações, né? E a gente sabe que as orientações não são as melhores, e é estipulado quantidade, horário determinado, e aí fica difícil, porque quando uma mãe, uma família está começando uma alimentação complementar e ela entende, alguém fala para ela assim, não existe quantidade, isso é muito leve. Libertador, né? Ah, é um pedacinho de cenoura que ele comeu. É um pedacinho de cenoura que é o suficiente para ele. Ah, ele comeu uma banana. A banana era o suficiente para ele. Então, tira muito do ombro, né? Aquele peso. Tira muito peso. E aí, Uhum. o leite é o Sim. principal. Gente, presta bem atenção. O leite é o principal alimento. O resto cai tudo. E aí você tá ali pronta para alimentação complementar. Tem dias que vão comer super bem, vão comer muito. Geralmente no início ou brincam, ou conhecem, mas o pegar, o lamber, o chupar, o encostar no alimento, o levar, a coordenação, tudo isso faz parte, o observar o outro comer, faz parte da Sim. alimentação. É o aprendizado, né? É o momento que ele começa a aprender, né? É ali. Ele começa a aprender quando ele começa a mamar, porque quando ele está no nosso seio, ele consegue ver ali 30 centímetros. É o campo de visão que ele tem. Ele está direto nos nossos olhos, nos olhos da mamãe. Então ele está aprendendo ali. É a primeira conexão, né, que a gente tem, que o bebê tem. Então ele já está aprendendo que ele está sendo alimentado, que ele está com carinho, que ele vai mamar o quanto ele quiser, que a hora que ele estiver satisfeito ele vai largar o peito. Então a gente já começa ali. E aí ele conduz, né, essa amamentação e chega na hora da introdução alimentar é o momento da gente respeitar, assim como a gente respeitava quando quando a gente amamentava, né? Quando ele conduziu essa amamentação, a gente tem que respeitar ele agora, porque ele também vai comer o quanto é suficiente para ele. Carmen mostrou 30 segundos. Então, eu quero te agradecer muito mais uma vez. Foi assim, um prazer ter você aqui, né? Ter essa conversa tão maravilhosa. Eu vou tentar depois salvar no YouTube, tá? Para o pessoal, para quem quiser compartilhar, para ver. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a todo mundo que